A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Queridíssimos e queridíssimas, estou aqui, a apresentadora Cláudia Martins, profissional de educação física e terapeuta holística, com o nosso programa Vida Plena, um programa feito para você com muito carinho, com muito amor. Estamos recebendo sempre muitas entrevistas importantes para te ajudar na tua vida, no teu modo de pensar, do jeito que você olha as coisas, para que você melhore, para que você seja feliz, para que você tenha saúde física, mental e espiritual. E hoje nós vamos receber pela segunda vez a queridíssima Sullivan Sena. Ela é especialista em relacionamentos, terapeuta holística e também criadora, ela junto com o marido criaram um curso que chama Sintonia do Amor. Sintonia do Amor. Né? Na Sintonia do Amor. Esse curso é incrível, eu fiz, foi incrível, eu aprendi muito sobre o amor, inclusive sobre mim, e eu com esse astral, com essa energia sobre o amor, que eu vou falar com a nossa querida Sullivan Sena. Muito obrigada, Sullivan, pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença, querida. Cláudia, eu que agradeço o convite aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, com o seu público. E eu espero suprir aí as expectativas com relação às perguntas, com relação ao tema que a gente vai trazer hoje. Enfim, muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. E hoje eu vou pedir, a gente vai falar, o nosso assunto de hoje é sobre a síndrome da impostora. Mas eu vou pedir licença aqui, antes da gente começar a falar, com parênteses, para a gente, inclusive eu quero até falar do curso, que foi muito importante nesse curso, saber sobre a mulher, né? Sobre toda a história da mulher, porque hoje a gente ainda carrega esse, como você chama, Sullivan? O que a gente carrega? As não crenças, é uma né? é as crenças. Isso, então a gente carrega essas crenças que a gente carrega ainda até hoje, que fazem com que a gente muitas vezes se desvalorize, não saibamos o nosso verdadeiro valor, né? E acaba... O que aconteceu? Então, que a gente reconheça o nosso valor. Hoje a gente tem muitas formas, através de terapias, através de energizações, através de psicologia, a gente consegue trabalhar esse arquétipo, né? Essas crenças negativas que a gente traz como mulher, historicamente, né? Desde o começo do universo, a mulher é tão desvalorizada. Então, querida Sullivan, eu queria te perguntar, qual é o segredo, abrindo esse parênteses, né? Qual é o segredo de se ter um relacionamento duradouro, de se dar certo no amor? Conta pra gente, que ninguém é melhor que você. Maravilhosa. Bom, primeira coisa que a gente sabe que é óbvio, mas que a gente se esquece quando a gente está no relacionamento. O relacionamento afetivo, ele é feito pelas duas pessoas, né? Então, o que a gente sempre fala de 50-50, né? 50%, 50%. Sempre que acontece um ruído, sempre que acontece alguma questão ali, enfim, uma briga, uma desconfiança, os dois têm responsabilidade dentro daquele assunto.
O que acontece muito nos relacionamentos afetivos é que existe uma disputa, um jogo, você, o apontamento, julgamentos, né? A gente não se escuta, não conversa. Então, a primeira coisa que eu diria aqui dentro disso tudo é, primeiro, entender 50-50, né? Todo mundo ali é responsável pelo que está acontecendo, as duas pessoas ali, as duas pontas são responsáveis, se colocarem nesse lugar, né, como corresponsáveis da situação, da briga, da confusão, do que está acontecendo ali. E a segunda coisa é desenvolver uma comunicação assertiva. O segundo pilar de um relacionamento afetivo é o pilar da funcionalidade, ou seja, o pilar da comunicação, né, das habilidades sociais, porque comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve no decorrer da nossa existência, né? A gente nasceu, a gente já desenvolve uma série de habilidades, entre elas a comunicação. O que acontece é que a gente não foi ensinado a trabalhar com essa comunicação assertiva, efetiva. Então, a gente foi ensinado muito a trabalhar uma comunicação reativa. Então, o que acontece nesses momentos é as pessoas reagirem ao que o outro está trazendo, ao feedback, à demanda do outro, né? Então, um dos segredos, eu acho que o mais importante deles é manter sempre o diálogo, e o diálogo, quando a gente fala de diálogo, né, a etimologia da palavra, né, o logos, dois logos, né, diálogo, de logos, de lógica de ambas as pessoas que diferem. Então, para isso também tenho que exercitar o quê? A minha escuta. Então, o que acontece muito nas relações é que as escutas, elas estão distorcidas. O ruído da comunicação nem sempre está naquilo que se fala, mas muito dela está naquilo que se ouve e na maneira como você interpreta aquilo que você ouve. Então, essas duas dicas que eu diria, assim, que são essenciais. Primeiro, entender que todo mundo ali, as duas pessoas dessa relação, são responsáveis por esse ruído, por essa, de repente, essa discórdia que está acontecendo, por qualquer coisinha que estiver acontecendo ali, os dois precisam sentar e, em segundo momento, conversar. Então, a segunda dica é estabelecer uma comunicação assertiva, livre de julgamentos, acusações, e assim chegar num consenso, no entendimento, numa compreensão. Tem que ter flexibilidade na comunicação, abertura e, como eu já falei, uma excelente escuta. Mas tem que ser, Sullivan, tem que ser dos dois lados, né? Não adianta eu fazer o curso, eu ficar, nossa, agora já entendi, já sei. Se a outra pessoa não se dispõe, não tem o desejo de mudar, né? Então é complicado por conta disso, que um, às vezes, é mais evoluído que o outro. Que nem você fala para mim dos níveis, né, de relacionamento, dos mais evoluídos, dos menos evoluídos, das almas gêmeas. É complicado, eu acho que o conhecimento é libertador, né, Sullivan? A gente tem que procurar o conhecimento. Se você está vivendo com um relacionamento de brigas, de conflitos, alguma coisa está errada, porque não é para ser assim. O relacionamento tem que ser bom, né, Sullivan? Tem que ser o amor tem que ser construído. E se ficar só bate, que amor que vai construir assim, né? Não, então, né? Os conflitos, eles até existem, né? Eles são necessários, porque os conflitos, veja, tudo que é conflito faz com que a gente olhe para aquilo e aprenda com aquilo. Então, o conflito num relacionamento afetivo não quer dizer que aquele relacionamento não é saudável, né? Muito pelo contrário. A questão não é o conflito em si, mas como eu lido com aquele conflito. E aí que tem que trazer esse trabalho diário, né? E buscar ajuda e fazer o teu curso, né? Na Sintonia do Amor, que é excelente. Exato. O Na Sintonia é específico para quem está solteiro, solteira, que saiu de um luto. Se bem que a gente vai vir agora com um novo curso, né, para quem está na fase do luto, pós-término, né, tá vivendo esse pós-término. Né? Sim, é importante, porque muitas vezes a pessoa ela tem um sofrimento tão grande que parece que vai acabar o mundo, né? E não é bem assim, né? Por que a gente chama de luto, né? Porque não deixa de ser uma morte, né? Porque aquele eu, quando você tá com alguém, você é um eu que, na verdade, é o nós, né? É aquela estrutura ali formada e que, beleza, eu me entendo aqui junto com este eu. Quando existe essa ruptura, quando existe essa separação, quem sou eu agora, né? Então, aquele nós deixou de existir, é uma morte, e você vai precisar reaprender a tua vida a partir de agora, sendo você, né, novamente. Mas quem é esse você? Porque você já não é mais a mesma pessoa, né? Você viveu ali um tempo com aquela pessoa, você aprendeu coisas, você entendeu muito mais sobre o teu universo, né, sobre as suas necessidades, pelo menos a gente espera que sim. Então você parte para um outro lugar. E esse momento, essa ruptura, toda separação gera uma dor profunda, porque é uma morte que está acontecendo, né? E é um desvencilhamento. Então, ali, obviamente, peguem várias feridas da criança, peguem vários gatilhos.
É, a criança interior, né, que você sempre fala, e as pessoas, no modo geral, sempre dizem, né, que a gente tem que curar a criança interna, né, porque é ela Isso, que briga, não é a pessoa, é a criança interna que briga, né. isso Então, mesmo. querida, agora a gente vai entrar no assunto propriamente dito, porque esses assuntos a gente ficaria aqui horas, 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 e, né, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Então, hoje a gente vai entrar no síndrome da impostora. Me conta o que é a síndrome da impostora? É uma doença? O que é? Muito bom. Na verdade, é uma síndrome, mas não é uma doença, né, propriamente dita, na verdade. É uma expressão, né, que foi utilizada na década de 70 pela Pauline Clance, né, teve também uma outra psicóloga que trabalhou junto com ela durante esse processo. E, no primeiro momento, a Pauline Clance e a Suzane, deixa eu lembrar aqui do nome dela, estou até com um livro fantástico aqui da síndrome da impostora que eu quero deixar de dica para o pessoal que está assistindo aqui. Cadê os nomes? Enfim, elas duas entenderam lá no começo da década de 70 que existia uma disparidade muito absurda entre a autoconfiança feminina e masculina. Então, no começo, por que eu até intitulo, né, síndrome da impostora? Na verdade, o termo é síndrome do impostor, porque, sim, também homens desenvolvem essa síndrome do impostor e tal, que a gente vai falar um pouco a respeito. Mas, na verdade, mulheres, elas desenvolvem em maior categoria, em maior número, né? Por muito tempo, Entendi. as mulheres desenvolveram muito mais isso, né? E justamente não é uma doença, mas na verdade ela pode te empatar, ela entra como um sabotador profundo, né? E tem vários tipos de síndrome do impostor e tal. Então, basicamente isso, assim. Então me conta, qual é o que acontece com a pessoa, né? Como é que ela se manifesta, essa síndrome da impostora? Tá, a síndrome da impostora, os principais sinais, assim, por exemplo, ela não tá, e tem muita ansiedade com relação ao que vai acontecer, então é sempre uma preconização de tipo, não vai dar certo, eu não sou o suficiente, eu não sou capaz, um senso de não merecimento muito grande, então a gente está falando de insegurança, e isso acontece muito porque dentre as mulheres, a grande maioria sofre de síndrome da impostora. Veja, com o advento aí da Revolução Industrial, a inserção de mulheres no mercado de trabalho, a gente estava entrando numa área muito extremamente masculinizada, né? Então a gente vê, por exemplo, a Rafa Brits, ela escreveu um livro, fez até um TED Talk falando sobre síndrome do impostor, justamente nesse aspecto, né? Eu achei muito interessante. Por muitos momentos ela estava ali numa sala de reunião e falava assim, nós temos alguém aqui para embelezar essa reunião. Veja, não viam ela como uma profissional competente, era um vaso de decoração praticamente ali naquela sala de reunião. Então a mulher sempre foi categorizada, colocada nesse lugar onde a capacidade cognitiva, intelectual dela não era levada em conta, né? A gente tem aí as consequências até hoje, por exemplo, que mulher que vota em mulher hoje em dia? Se a gente pega, por exemplo, o exemplo da política, que mulher que vota em mulher hoje em dia? Muito pouco. A gente tem 40 e tantos % de mulheres que são afiliadas em partidos, mas poucas delas se candidatam e poucas delas, as que se candidatam, são de fato eleitas. Então a gente tem, por exemplo, uma bancada de 15% de mulheres apenas que ocupam as cadeiras de espaços públicos, né? Então a gente está falando de insegurança, a sensação de não ter uma história relevante, de não ser merecedora, então eu não mereço estar aqui, eu sou uma fraude. Uma das falas mais que a gente mais escuta dentro dessa questão da síndrome da impostora eu sou uma fraude, vão me descobrir a qualquer momento. Veja, Cláudia, a gente vê Meryl Streep achando que é uma fraude. Nossa. A gente tem atores de Hollywood, assim, fantástico, tanto homens quanto mulheres, mas grande parte de mulheres que não acham. Aquela que fez Harry Potter, a Emma Thompson, como é o nome dela, gente? Que fez o Harry Potter, que fez a Bela Fera, enfim, aquela atriz, a protagonista, eu esqueci o nome dela agora, ela mesma se sente uma fraude, até hoje ela fala, a qualquer momento vão descobrir que eu não sou uma boa atriz, né? E é isso, é basicamente isso. Você começa a perceber que, na verdade, você tem uma síndrome da impostora. Você tem uma dificuldade enorme de aceitar elogios. Entendi. Tem dificuldade de aceitar elogios. Então tem a ver muito com autoestima e acaba ficando um pouco pessimista também, não é? Querida, eu vou pedir só um tempinho para você, para a gente puxar os nossos comerciais. Você não sai daí, eu também não saio daqui, Sullivan não sai daí, e a gente já volta já.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Estamos de volta com a nossa queridíssima Sullivan Sena. Ela é especialista em relacionamento, terapeuta holística. Também tem o seu curso na Sintonia do Amor. Eu recomendo para você um curso incrível que vai ajudar você a ver as coisas, ver o amor e se ver com mais clareza, com mais leveza. Eu recomendo. Gente, então aqui estamos conversando, a Sullivan, estamos falando sobre a síndrome da impostora, né? Como você falou, tem a síndrome do impostor, porque homem também passa por isso, mas a grande maioria é mulher, né? Então, Sullivan, a gente estava falando sobre quais as manifestações, né? E agora a pergunta é, como que essa síndrome afeta nas relações afetivas? Maravilha. Para a gente falar disso, Claudinha, eu preciso falar de um termo muito conhecido pela teoria evolucionista chamado exogamia feminina, né? O que vem essa exogamia feminina? Antigamente, a mulher, quando ela se casava, né, quando ela era escolhida ali pela família para se casar com alguém, ela acabava deixando a sua família de origem e ela ia morar, viver na casa ali, conviver muito mais com os familiares do marido, né, do cônjuge. E com isso, o que acontece? Ela precisava muito agradar aquele novo núcleo familiar, né, a tal temida sogra e todas aquelas pessoas. Ela precisava muito se encaixar, se enquadrar. Então a gente tem aqui uma coisa interessante que é, na verdade, uma programação. A mulher, ela é programada através, segundo esse estudo evolucionista, fala que a mulher é programada para temer a rejeição. Então ela precisa se encaixar. É por esse motivo que nós vemos tantas mulheres, tantos casos de codependência especificamente presente nas mulheres, né? Lembrando que a codependência é justamente aquela coisa da pessoa que ela, como eu falei lá atrás, não é suficiente, não é boa o suficiente, ela é inútil, e aí ela se enquadra, ela se encaixa ali no universo daquele outro. Então ela faz de tudo para agradar essa pessoa, para ela não ser rejeitada, para ela não ser mandada embora, para ela não sofrer com aquele abandono, né? Porque ela não se acha suficiente. Ela acredita que as coisas dela são irrelevantes, né? Acontece que isso lá na frente vai reverberar de maneira muito negativa, porque ela vai causar muita frustração, ela vai perceber que as necessidades dela não estão sendo atendidas, o que gera uma comunicação passiva-agressiva, e aí a gente vai até amanhã, se você deixar, para eu falar isso. Mas, basicamente, uma pessoa que tem muita florada síndrome da impostora, como a gente já viu, é alguém que, de fato, tem uma tríade positiva, né, que é a autoestima, o senso de valor próprio, a autoconsciência, né, enfim, muito baixos, e aí, com isso, ela acaba se colocando, se medindo por baixo, né. Uma coisa que é curiosa também, interessante de falar, é a questão salarial. Quando a gente pega o mercado de trabalho, homens tendem a pedir mais aumento, eles sentem mais confiantes, já a mulher não, ela aceita realmente valores mais baixos, por quê? Porque ela nem acredita, não sabe nem como que ela chegou naquela posição. A gente está mudando isso hoje, né? A gente está vendo essa mudança acontecer em tempos atuais, mas se você pega historicamente, sempre foi dessa forma. Então, afeta nos relacionamentos nesse lugar. A mulher tende a se anular em prol do outro, porque ela acha que ela não é merecedora, em algum lugar dela acredita que ela não vai encontrar outra pessoa, que ela precisa daquela relação, então ela desenvolve com isso, o que eu falei, né? Codependência, dependência afetiva, né? Dependência
emocional muito profunda, né? Porque a codependência pertence aí à questão da dependência emocional, né? Entendi. E é isso. E É isso bem sério, a gente tem que olhar para isso. É isso que faz com que as pessoas às vezes falam que encontram relacionamentos tóxicos, porque na verdade precisa ter uma pessoa com esse tipo de pensamento para você ser contaminada por uma pessoa jogando o lixo dela em cima de você, e você pega o lixo dela. Então isso que é um relacionamento tóxico. E tem um outro tipo de relacionamento que se falam também, como é mesmo, os abusivos, né? O abusivo, ele acontece porque quando a gente fala de relacionamento tóxico... Não, fala, Sullivan, fala você, continua. Opa, é que estava dando uma travada aqui, desculpa, Claudinha. Sim. Então, quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente está falando, por exemplo, de duas pessoas ali que elas não conseguem entrar num prumo, né? Elas não conseguem entrar num eixo, assim, elas se fazem mal, e é uma química que vai gerando, aquela relação vai gerando uma química que vicia, né, aqueles dois. Então, assim, é o famoso entre tapas e beijos, né, que a gente conhece, né, só que quem tá ali na relação não percebe, ela vai ficando naquela relação. Então, um dia um briga, outro dia outro briga, um fala mais alto, então ambos têm ali, a gente vê uma oscilação de poder. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não vê alternância de poder. Então, existe o abusador e a vítima, e que, sim, em grande maioria, a gente está falando de homens abusadores e mulheres. É algo entre 72... Espera um pouquinho, Sullivan, tá tendo de homens uma travadinha. Que tendem a ser abusivos. Pode falar. Né? Pode falar. E aí a gente se coloca lá embaixo, É isso. Então, assim, realmente você estava bem nesse raciocínio, nessa questão do relacionamento bem abusivo, isso, né? Onde tem justamente esse lugar. Sim. Entendi. Agora eu queria te perguntar como que a gente pode driblar essa síndrome da impostora. Como que a gente pode driblar? Como eu posso, né, ajudar uma pessoa assim? O que eu falo para ela? O que a pessoa tem que pensar na vida? Como que ela tem que lidar com ela? Como é que ela tem que ter? Qual o comportamento dela? Como que ela pode se curar disso, né? Conta pra gente. Então, eu costumo falar, e aí partindo até dos meus atendimentos, de todos os meus estudos, de tudo que eu já li, a síndrome da impostora é algo que você pode ficar num lugar assim, de observadora. Você começa a observar, bom, essa vozinha está aqui falando que eu não sou capaz, mas eu estou no momento presente e eu estou aqui me apropriando daquilo que é meu, que eu conquistei. Então, uma coisa que é legal, focar no momento presente. E se apropriar o quê? Da sua história, né, do que você fez até aqui. Uma coisa que, por exemplo, eu faço muito, porque eu já me vi em muitos momentos com essa síndrome, eu abro aqui, às vezes, eu tenho um arquivo com todos os meus certificados, diplomas online, e também tenho os físicos, e muitas vezes eu olho lá e falo, caraca, eu passei por isso aqui. Eu fiz essa formação de 2 anos, eu fiz esse curso aqui de 4 anos, eu fiz esse curso. Então eu começo a me apropriar, eu estudei isso daqui, eu sei disso aqui, eu domino esse assunto, né? Então é uma das coisas que é muito interessante você fazer. A outra é você começar a refletir, se eu tratasse o outro como eu me trato, seria legal? É a gente começar a se questionar nisso. Por que eu aceito, eu acho que o outro é melhor que eu? Porque eu sempre me comparo lá para baixo, né? Também com o advento das redes sociais e com essa necessidade que a gente tem biológica de ficar o tempo todo na comparação, a gente vê um aumento absurdo de insegurança. A síndrome da impostora parece que ela cresce muito, né? As mulheres sempre se colocando, olha, ela tem um marido, ela tem uma casa assim, ela tem um bumbum empinado, eu não tenho, e agora e tal, e aí o tempo todo se comparando. Então, é isso. Peraí, e se você tratasse os outros, né, como você está se tratando? Se você colocasse tanta crítica para fora como você coloca dentro de você, seria legal? Né? Então, é muito importante a gente observar isso daí. Começar a listar, então fazer uma lista de todas as qualidades que você acredita que você tem. Sullivan, eu não sei quais são as minhas qualidades. Pergunta para as pessoas que vivem com você. O que você admira em mim? O que você gosta em mim? O que você acha que eu faço bacana? Né? E escreve isso, né? Comece a escrever. Uma outra dica, por último, né? Entra a terceira dica aí, é você começar a fazer afirmações todo dia. Eu posso, eu sou capaz, eu dou conta. Aí, junto com essa dica, você pode, enquanto faz as afirmações, fazer as posturas. Eu acho que até falei isso aqui numa outra entrevista, né? Que é a postura da Mulher Maravilha, do V de Vitória, para liberar ali uma
essa postura que foi feito um estudo, né, pela Amy Cuddy, onde ela traz, né, meio que você está fingindo até você acreditar, porque quando você faz essa postura, você libera ali 20% a mais de testosterona, que é o hormônio da coragem, do enfrentamento. Então, liberando esse hormônio, você está, inclusive, ajudando todo o teu sistema a trabalhar, né, esse lugar de insegurança, de ansiedade, e transmutar, transcender essa síndrome, que é um autossabotador perigoso. Então quer dizer que eu tenho que chegar aqui no programa e fazer a pose da Mulher Maravilha? Isso. Você sabe que eu já estou me sentindo? Eu já estou se sentindo. Ai, olha, a gente brinca, mas é verdade. A gente tem que olhar para o nosso comportamento, a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que se ouvir mais. Engraçado, eu preciso treinar mais isso, porque eu também tenho um pouquinho dessa síndrome da impostora aí, mas eu estou muito melhor, eu já fui muito pior, eu estou muito melhor. Né? Então, eu acho esse assunto importante. E eu acho, Su, que a gente podia dar mais alguma... Por exemplo, quais os sinais? Você já falou sobre os sinais? Os sinais da impostura. Falei. Então, e o marido? O que o marido pode ajudar? Exemplo... O que o marido pode ajudar? Como que o marido da pessoa que tem essa síndrome pode ajudar essa pessoa? Uma vez que ele está entendendo, que ele está vendo que ela está desse jeito, como que o companheiro pode ajudar a companheira com isso? Então, se mostrando ali presente, conversando com ela o tempo todo, trazendo, enaltecendo as qualidades dela, admiro isso em você. Mas assim, a questão é mais embaixo até, Claudinha, porque os outros de fora podem fazer muito pouco por essa pessoa, já que ela tem uma dificuldade de aceitar elogios, né? É uma pessoa que tem esse desafio de aceitar, mas ela tá falando isso porque ou a pessoa que tem a síndrome da impostora muito avançada, ela acredita que ou foi sorte, foi cagada, não, é porque eu driblei ali, eu dei o meu jeitinho, enfim, ela realmente tem uma insegurança na capacidade dela. Ela não acredita que ela é capaz. Então, assim, é muito interessante, óbvio, as pessoas no entorno, é importante, inclusive, enaltecer a qualidade dela, mas é importante que ela se dê conta disso. É a pessoa que precisa se apropriar de quem ela é. Então, quando ela percebe que ela está... Procrastinação é um sinal. Não, eu não vou, eu faço isso depois. Aí acontece que depois o tempo fica curto, ela não dá conta, e aí é a crença autorrealizável, né? Autorrealizável, que ela fala, tá vendo? Eu não falei que eu não sou boa o suficiente? Tá vendo? Eu não falei que eu não dou conta? Tá vendo? Eu não falei que eu não tenho essa capacidade? Mas ela procrastinou lá atrás, inconscientemente ela já estava num processo de sabotagem. Então todo o processo de autossabotagem já são sinais fortes de síndrome da impostora. Então alguém, por exemplo, chama você para dar uma palestra, ou chama você, será que eu vou? Mas vou me descobrir, eu acho melhor não ir. Ou então ela vai, mas ela fica o tempo todo ali, será que eu tô boa o suficiente? Então toda demonstração de insegurança, é importante a gente levantar as orelhas ali, abrir o olho, e entender que há uma possibilidade grande de você estar com síndrome da impostora, síndrome do impostor, né? Sim, Sullivan, eu adorei as suas dicas. Acho que é um vídeo para a gente assistir várias vezes e estudar a respeito, porque foram dicas preciosas que você deu para o nosso espectador. Você que está em casa, dá uma olhadinha se você não viu todo o vídeo, assiste desde o começo, porque são dicas importantes para que a gente esteja praticando na nossa vida, para a nossa vida ser melhor, para os nossos relacionamentos serem mais duradouros, para a gente se sentir mais feliz, porque a gente veio para o mundo para ser feliz, não é? Mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Querida, eu agradeço muito a sua presença, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que têm que às vezes, por agora, perceberam que têm essa síndrome. O que você diria para elas? Bom, eu diria que, primeira coisa, em primeiro lugar, é dentro do veneno que está o antídoto, né? Então, a gente sabe que a sociedade ainda é muito patriarcal, muito machista em muitos aspectos. A gente tem essa consciência, só que em contrapartida a gente também precisa ter consciência de quem nós somos. A gente precisa se apropriar dessa nossa identidade, do aqui e do agora. Então, aproprie-se de quem você é, aproprie-se da sua história. Cuidado com orgulho com relação a isso. A gente não está falando que ninguém é melhor que ninguém aqui, mas a gente só precisa entender qual é o nosso valor dentro disso tudo, né? Então, seja lá o que você estiver vivendo, observe, pare, respire, trabalhe muito a sua respiração, faça a lista das suas qualidades e perceba, assim, por que eu não consigo acreditar em mim? O que em mim duvida de mim? Qual a voz que eu escuto quando eu tenho essa dúvida
se eu vou conseguir, se eu sou capaz, se eu sou merecedora, né? E aí dentro disso você vai trabalhando cada um desses aspectos através dessas dicas que eu já falei. Então, trabalhar as autoafirmações, ir com enfrentamento, fazer as posturas corporais que vão te auxiliar muito e sempre se apropriar da sua história através das qualidades, das afirmações. Todo dia eu falo assim uma coisa, Cláudia, para quem eu atendo, que eu falo, olha, você fez a sua lista hoje da gratidão, você fez a sua lista hoje das qualidades, como é que tá essa lista? Porque é algo diário, não é algo para você fazer uma vez na vida e nunca mais visitar, é algo que você precisa sempre visitar, porque o mundo tá aí te massacrando o tempo todo, né? Então é importante a gente estar sempre dentro dessa estrutura, desse pilar. Tá bom, minha querida, muito obrigada. Sou muito grata por você ter cedido esse seu horário. Eu sei que é tão precioso para você, mas gratidão. Gratidão, e volte muitas outras vezes, que é sempre um prazer te receber. Gratidão, Claudinha. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida. Gente, agora é aquela hora, afasta os móveis, empurra tudo que você tem pela frente, porque a gente vai começar a nossa segunda fase do treinamento para emagrecer, tá bom? Então vai lá, coloca um tênis para ficar mais confortável, volta aqui e vem fazer a nossa ginástica. Vamos lá? Você fica ainda mais linda com a atenção, o cuidado e o profissionalismo do Espaço Belly. Aqui nós temos os melhores serviços e produtos de beleza, saúde e bem-estar para você se tornar a sua melhor versão. Cabelos, estética corporal e facial, peles, unhas, podologia. No Espaço Belly você tem tudo isso. Atendemos de terça a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, número 413, Centro de São João da Boa Vista. Esperamos a sua visita aqui no Espaço Belly. Então, chegamos àquela parte principal, né? Que é para a gente fazer exercícios e continuando nossa sequência da semana passada de exercícios para emagrecimento. Você está preparado? Está preparada? Você quer emagrecer? Você está ajudando com uma alimentação leve, saudável, né? Frutas, verduras, legumes, bastante água. Dormir melhor, também emagrece dormir melhor, sabia? Pelo menos 8 horas por dia. Então, vamos lá, se prepara. Você pode fazer de tênis, eu aqui vou fazer sem tênis, tá bom? Mas aí na sua casa, se você colocar um tênis confortável, vai te dar mais firmeza para fazer os exercícios, ok? Fechado? Vamos lá? Então bora lá. Vamos lá? Vamos aquecer um pouquinho o corpo. Afasta as pernas, inspira, expira, inspira. Expira, isso aí, com bastante energia. Solta o ar. Isso mesmo, gente, faz comigo. Inspira e expira. Relaxa os ombros, braço levanta, relaxa os ombros. Muito bem. Segurou, alongou. Dá uma espreguiçadinha para um lado. Expira, dá outra espreguiçadinha, solta o ar. Mais uma vez, espreguiça para um lado, espreguiça para o outro. Muito bom, soltou, movimenta os ombros para trás, as escápulas, né? As escápulas, elas se movem para frente, para cima, para trás e para baixo. Para frente, para cima, para trás e para baixo. Isso mesmo. Vamos fazer um movimento contrário, de trás para frente. A gente prepara bem a nossa cintura escapular, os movimentos, a gente não se machucar, e depois fazemos novamente para trás. Finalizamos para trás. Muito
Muito bom. Flexione um pouquinho os cotovelos. Feche as mãos como se você fosse fazer força. Isso mesmo. Flexione, estende. Flexione, estende. Rapidamente, para a gente ativar essa musculatura, para trazer sangue nos nossos músculos, para a gente conseguir fazer os exercícios sem perigo de se machucar, tá? Agora lateral, lateral. Movimentos mais vigorosos, mais rápidos. Isso mesmo. Vai, sobe e desce, sobe e desce. Agora vamos fazer para frente, para frente, para frente, para frente. Isso, pode fechar a mão ou estendê-las, como você quiser. Para frente. Sempre o joelho dobrado, tá bom? Sempre que eu estou em pé, meu joelho flexionado. Vamos alternar agora? Lateral, frontal. Lateral, frontal. Segura os ombros para eles não subirem. Lateral, frontal. Lateral, frontal. Podemos fazer sequências de 10 a 15, tá bom? Isso aí, galera. Solta, solta e relaxa. E solta, solta. Deixa os braços largados, bater no corpo. Isso mesmo. Agora vamos soltar um pouquinho aqui. Quadril. Circundução. Umas 10 ou 15 vezes para um lado. E depois contrai. Respira fundo. A gente já ativar o sistema respiratório. E fez do outro lado. Vamos flexionar um pouquinho os joelhos. Vamos afastar um pouquinho a ponta do pé. Movimentar um pouquinho os nossos joelhos. Flexiona, estende. Faz que vai, mas não vai. Falando em faz que vai, mas não vai, vamos começar com outro exercício aqui, ó. Fechou? Sobe e volta. Dá um impulso e volta. Dá um impulso e volta. A ponta do pé. Dá um impulso e volta. Subiu. E subiu. E subiu. Fazemos mais ou menos 15 minutinhos. Aí, deu. Relaxou, relaxou, relaxou. Solta o corpo lá para baixo. Dobra um pouquinho o joelho. Solta, relaxa a cabeça. Respira, volta redondinho. Aí, mais uma vez. Respirou. Relaxou os ombros. Relaxou os braços. Solta o corpo, relaxa. E volta mais uma vez. Outra vez. Repetir. Desce lá. Soltou o tronco. Relaxou, relaxou, relaxou. Solta o pescoço. E retorna. Movimento. Muito bem, a gente vai começar com um exercício para aquecer mais as pernas. Muito bem, a gente vai fazer uma sequência que a gente chama de trisete. O que é um trisete? São 3 exercícios repetidos 3 vezes cada um, como se fosse um circuito, tá bom? Então você pode apoiar sua mão na parede para te dar mais equilíbrio, se você quiser. Esse seria o primeiro exercício. Faremos 3 minutinhos. Eu não vou fazer aqui 3 minutinhos para que a gente seja mais rápido na gravação, tá bom? Para você em casa fazer. Então são 3 minutinhos deste movimento, alternando os pés rapidamente e depois descansamos 30 segundos. Descansou 30 segundos, vai direto para o outro exercício. Agachamento, pés paralelos, maior que a abertura do quadril, tá? Maior que a abertura do quadril, vai lá embaixo, senta e volta. Senta e volta. Cuidado para não passar, o joelho não passar a ponta do pé, tá bom? O quadril vai lá para trás, como se você sentasse no seu calcanhar. Isso, você joga o peso para trás, você joga o peso do corpo para o calcanhar. Imagina que tem um banquinho lá atrás. Então, fizemos aí mais ou menos 3 minutinhos, descansa 3 minutinhos e descansa 30 segundos. Certo? Soltou, 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 passaram os seus 30 segundos e a gente vai com o exercício de braço. Para frente, para cima, para frente, para cima, para frente, para cima, para frente, para cima. Passaram-se aí 3 minutinhos, ok? 3 minutinhos se passaram, 30 segundos respiramos, relaxamos. Vamos voltar no primeiro movimento. 3 minutinhos. Respirando mais profundo. Vai na velocidade que é bom para você. Fizemos 3 minutinhos, descansamos 30. Vamos lá para agachamento. Atrás, volta. Atrás, 3 minutinhos. 3 minutinhos.
deixar essa perna muito forte. Pernas fortes, mente forte também. Força. 3 minutinhos. Descansamos 3 minutinhos e fizemos o braço. As perninhas agora estão paradas para o descanso. Muito bem. Fizemos lá. Vamos supor que fizemos 3 minutinhos. Descansamos e recomeçamos pela terceira vez. Eu vou fazer só 3 vezes nessa primeira sequência para que você entenda o circuito, tá bom? Então fizemos aqui 3 minutinhos, descansamos 30 segundos. Bora lá, agachamento. Forçar, e já dou um suador aqui. Já comecei a suar. Já comecei. Uhul! 3 minutinhos, descansamos 30 segundos. Para o terceiro e último exercício. Cima, frente, cima, frente, pra cima, pra frente, pra cima, pra frente. Aí, pra cima, pra frente, pra cima, pra frente. Eu só me virei para mostrar pra você como é o movimento. Isso aí. E aí, o que acontece? Descansa 30 segundos e vamos para o próximo. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda sequência, tricep. Vamos começar com a prancha. Coloca os seus antebraços no chão. Se você tiver dificuldade, você pode colocar as suas mãos, tá bom? Então assim seria a forma mais simples. Forma mais simples, uma prancha, alinhando o ombro, alinhando o quadril. E não deixa a cabeça pendurada, tá bom? Quadril, é lógico, 33 minutos pode ser muito para você. Descansa um pouquinho e recomeça fazendo ou alterna com os antebraços apoiados. 3 minutinhos aqui e descansamos. Muito bom, descansamos aqui 30 segundos. Outra sequência, você vai afastar os seus joelhos, mais ou menos a abertura do quadril, tá? Os pés lá atrás estão com o peito do pé no chão. Eu ponho meu braço à frente, estendo meus braços à frente e faço uma pequena inclinação com o tronco, tá? Essa inclinação é toda feita com a força do seu quadril, com a força da sua coxa. Então é importante que você não deixe o tronco para cima. É importante que você faça um pequeno arredondamento na sua pelve e no seu tronco. Fizemos aqui 3 minutos, descansamos 30 segundos. E para finalizar essa sequência, a gente vai com a flexão de braços, tá? Vamos abrir os braços maior que a abertura dos ombros, bem afastado. Vamos flexionar os cotovelos e estender. Flexiona o cotovelo e estende. Flexiona o cotovelo e estende. Descansamos 30 segundos e recomeçamos do início. Prancha, perna, quadríceps, né? E flexão de braço. Fechou? Esse próximo tricep. Vamos lá, pessoal. Paralelo os pés, maior que a abertura dos ombros. Fixa bem a pelve. Não estica o joelho. Vamos trabalhar nossa musculatura dos oblíquos. Então vem comigo. Seguramos um lado e subiu, voltou. Estendeu para longe. Perceba que eu não estou movimentando meu quadril. É só da cintura para cima. Isso aí. Fizemos, conta mais ou menos até 20 de um lado, depois do outro lado, 20, até você completar 3 minutos. De um lado e depois repete para o outro até você completar o ciclo de 3 minutinhos e termina, lógico, fazendo bilateral. Descansamos, descansamos, descansamos. Vamos para o agachamento sumô. O agachamento sumô, você afasta bem as pernas, né? Veja qual a abertura melhor para você. A ponta dos pés abertos e você vai encostar a ponta dos dedos no chão. Encostar a ponta dos dedos no chão. Veja que o meu joelho acompanha a ponta do meu pé. Esse exercício pega muito glúteos. Você quer ficar com o bumbum sarado também? Vambora, faz comigo. Agachamento sumô. Também 3 minutinhos. Respira. 3 minutinhos até o fim. Se ficar muito difícil para você até embaixo, vai menos, tá? Até você ficar forte o suficiente para descer até o fim.
Muito bem, vamos ao terceiro movimento. Sobe uma perna, sobe a outra. Flexor do quadril. Uma perna e você passa a mão por baixo. Uma perna, outra perna. Isso mesmo, comigo. 3 minutinhos. Terminou 3 minutinhos? Descansa. Agora vamos para a nossa última sequência. Então vamos fazer um afundo. Passo à frente. Passo à frente. Volta e vai trocando a perna. Cuidado só para sua perna não passar a pontinha do pé. E fixa teu olhar num ponto para que você não desequilibre. 3 minutinhos. Terminou? Afasta as pernas. Vai alternando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Se você quiser deixar um pouquinho mais difícil, vai alternando os braços. Braço, braço. Um lado, o outro. 3 minutinhos. Descansou. E o último movimento seria saltitos. Saltitos. Se você não gostar dos saltitos, faça polichinelo. Polichinelo. Tá? Podemos intercalar um pouco de saltitos e um pouco de polichinelo. 3 minutinhos. Aí a gente recomeça a sequência novamente. Fechou? Acabou por aí. Muito bem, e terminamos a nossa sequência de ginástica para emagrecimento. Você conseguiu acompanhar? Entendeu como é? São 3 exercícios em cada circuito, com 3 minutos de duração cada um intervalo de 30 segundos, 3 minutos, 30 segundos, 3 minutos. Começa de novo do início, o mesmo movimento dos 3. Descansa no meio e depois uma terceira vez começa novamente esse circuito até terminar as 3 repetições, tá bom? E aí você vai fazendo todos eles. Se você falar assim, olha, não tenho tempo, só tenho, sei lá, 15 minutos para fazer os exercícios. Faça só uma sequência de 3. Fez uma sequência de um exercício, faz 3, 1, depois faz mais 3, depois mais 3 e acabou. Você vai estar super bem treinado também. Então, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim ou me manda aí um like também. Não esquece de dar o like. Não esquece de dar o like, senão a gente as pessoas não ficam conhecendo a gente, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda aí para mim pelo YouTube ou liga aqui para mim na clínica, tá bom? Que eu terei o maior prazer em responder as suas perguntas e ficarei muito feliz que você esteja acompanhando o nosso programa. Muito obrigada, eu fico muito agradecida pela sua participação. Meu coração está cheio de alegria. Um beijo, tchau pessoal! A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.